minutos. É o tempo do pessoal entrar também, né? Isso. Vai deixando o pessoal. Iniciando o vídeo ao vivo. Tá ao vivo no YouTube aqui. YouTube. Boa noite, YouTube. Boa noite, Face. YouTubers. Facers. Instagram. Boa noite, Instagramers. Instagramers. YouTubers eu já sabia. Facebookers. Olá, pessoal. Sou o Luiz, do Festas que Curam. E vamos falar hoje sobre a integração dos sonhos. Vou começar um pouquinho lento aqui a fala, para dar tempo aí do pessoal tá chegando a entrar. A gente começou, acho que um minutinho antes. Não tem tempinho, o pessoal ir entrando. Isso. Vou ativar essa gravação aqui extra também, né? Fica a dica. Boa noite, pessoal. Aqui é a Maria Rosa, do Euflori. Fica a dica para quem estiver aí no Facebook e no Instagram assistindo essa depois como reprise, adiantar aí os primeiros 5 minutos, porque esses 5 minutos sempre são esse momento assim de alinhamento de todos os vídeos, as pessoas chegarem. Bem-vindos. Ok. Vamos falar hoje desse assunto tão interessante, tão fascinante, que é a integração dos sonhos. Dentre outros motivos, fascinante porque todos nós temos conexão com ele. E se há uma coisa que nos interessa, somos nós próprios. Aí as redes sociais fazendo jus a isso. Lembro que na época que eu estudei comunicação social, lá em 1988, naquela época um livro, já um clássico da sociologia, que a gente estuda, né, na faculdade de comunicação, uma teoria que no futuro todo mundo teria 15 minutos de sucesso. E hoje as redes estão aí provando isso. Todo mundo procurando seus 15 minutos, a sua postagem viral, etc. Isso só para aquecer, para a gente daqui a pouco, quando embalar, eu vou deixar de ser tão reticente assim no discurso, para engatar. Para dizer que o que nos interessa, dentre muitas outras coisas, somos nós próprios. Essa descoberta do eu, nos leva à transformação para, no final das contas, descobrirmos, relembrarmos, né, que somos tudo o que existe. E os sonhos, essa parte maravilhosa aí da existência, que nos conecta na intuição, no astral, por mais que a pessoa às vezes esteja fechada, não acredito que seja o caso de ninguém que esteja acompanhando ou vendo esse tipo de conteúdo. Já sabe, mas mesmo assim os mais céticos, é através dos sonhos que temos contato com muitos dos outros planos da existência que deixamos de perceber nessa nossa percepção condicionada da terceira dimensão, de quem nós somos, de Maia, né? Muito se fala da ilusão deste mundo, Maia. Inclusive, uma das formas de se explicar a ilusão desse mundo é comparar o sonho. Que o sonho, muitos dizem assim, é como num sonho, na ilusão deste mundo. Não é real. Você acorda e vê que estava sonhando. Agora, isso nem se alinha muito com o que nós vamos dizer daqui a pouco, né? Porque a emoção do sonho é real, né? Você pode ter um sonho erótico ou com componentes eróticos e acordar ali totalmente excitado, ou com todos os efeitos
da relação sexual ocorrido em você, né? E pode ter um pesadelo e acordar com taquicardia e passando mal, inclusive, né? Algumas pessoas morrem durante o sono. Até, enfim, penso assim, né? Caramba, que pesadelo foi esse que levou a um ataque cardíaco dentro do sonho? Você queria ter um pesadelo dessa magnitude? Provavelmente não, né? Lidar com os medos. Então vamos lá. Integração dos sonhos. Quando nos conectamos com os nossos próprios sonhos, a vida ganha um colorido e uma riqueza da manifestação muito especial e muito profunda. Porque não é apenas o fato de você dobrar, multiplicar. Não vou dizer dobrar, porque no geral a gente dorme 8 horas, um dia de 24 horas. Então não é como se você desse 1/3 a mais de vida a si próprio, mesmo porque a gente não sonha essas 8 horas do sono, né? Às vezes você pode sonhar ali 2, 3 horas desse período, 10 minutos, 15. Agora, o que acontece? Um sonho, às vezes de 5 minutos, de 15 minutos, você é capaz, dentro desse sonho, de viver uma emoção que talvez fosse necessário 15 anos da sua existência dentro da vigília para ter aquela emoção. Então, um exemplo, você sonhar com um filho se formando na faculdade. Caramba, às vezes o seu filho nascer, crescer, passar pela faculdade, se formar lá os 4, 8 anos que for necessário, pode demandar aí 10, 15, 20 anos da sua existência. E às vezes num sonho de 5 minutos, de 2 minutos, aquilo ali pode estar simulado e aquela emoção vir à tona. Às vezes até uma emoção de uma vida inteira, de um projeto de vida inteiro, que você passou a vida inteira para realizar, e aquilo pode vir num sonho. Então, como eu falei nas prévias aqui, enquanto ainda estava aquecendo, a força do sonho nos conecta com múltiplas dimensões da existência. Então, 5 minutos de sonho pode ter esse aspecto exponencial ou até quântico de nos conectar. Então, você pode passar uma existência inteira dentro da vigília sem conexão com os planos astrais, com os planos superiores, com os seus poderes ditos paranormais, e de repente, no sonho, aquilo você tem esse potencial. O sonho é basicamente, como a gente vive e entende, uma manifestação do inconsciente. A gente entende a vigília, esse estado aqui que, por exemplo, eu estou e você provavelmente está aí assistindo, da vigília, a percepção do dia a dia, de estar acordado e operar aqui dentro da terceira dimensão. Então, a vigília caracterizada por uma ação do consciente. E o sonho, uma manifestação do inconsciente. Agora, olha que interessante. A gente sabe que 10% da nossa ação, capacidade em torno disso, é de ordem do consciente. Os 90% do inconsciente. Então, mesmo durante a vigília, a gente tem uma força da ação e da manifestação do inconsciente muito forte, muito profunda. Então, a própria construção do corpo, a manifestação de doenças
e outras tantas coisas, vem da força muito mais do inconsciente do que do consciente. Então, a gente está, durante o dia, agindo de forma consciente, tentando ou trabalhando, direcionando para fazer determinadas coisas. Agora, os inputs do inconsciente estão entrando na nossa manifestação. Uma forma de explicar e deixar isso bem claro é um negócio que se chama ato falho. Ato falho é quando você intenciona fazer uma coisa e, durante a ação, na manifestação, acaba ocorrendo outra. Então, por exemplo, você sai de casa e esquece uma luz acesa. Você gosta de sempre sair e deixar apagado, mas determinado dia deixou a luz acesa, a porta aberta, a gente esquece um celular, tropeça num móvel, tenta falar uma coisa e fala outra, troca numa frase, troca a ordem das palavras sem perceber. Então, o input do inconsciente que mexe, muda a ação do consciente. Isso é interessante e importante sobre o que estamos falando hoje, para falarmos sobre o primeiro tópico que a gente vai destacar no assunto da integração dos sonhos, que é os avisos do inconsciente. Então, eu já falei que o sonho é muito bacana, muito legal tomarmos contato e consciência de integrá-los para multiplicar a nossa vida, exponencializar ou até levar a manifestações de ordem quântica da nossa existência. Esse é um aspecto, enriquecer a vida, torná-la mais rica. O outro é que os sonhos, provavelmente a forma mais doce, mais suave e mais alegre que a fonte, a existência, a divindade nos presenteou para lidarmos com o nosso inconsciente. Então, assim, os avisos do inconsciente podem naturalmente começar a emergir pelo sonho. Agora, se eu negligencio o sonho, não escuto aquele aviso, não integro aquele aviso, pode vir um próximo aviso mais forte, mais contundente. Então, por exemplo, eu posso chutar a perna de uma mesa com o dedão e machucar. Caramba! Isso pode ir desde uma dorzinha ali pontual até chegar a quebrar o dedo. O que é melhor? Quebrar o dedo ou ouvir um aviso do sonho, do inconsciente? Fiz uma pausazinha só para dar um toque para a Tati, que ela está operando ali. Às vezes, quando você está entrando aqui, a mão entra aqui nessa câmera de cá. Então, o que acontece? Muitas das vezes, fugimos dos nossos pesadelos. Normal entender por quê. A reação, né, tão forte, orgânica, igual a gente falou, acordar assustado, taquicardia, aquela sensação ruim. É difícil lidar com essa sensação. Agora, é muito melhor receber um pesadelo e saber integrá-lo, e daqui a pouco, lá na frente, a gente vai falar mais disso, do que, por exemplo, ter um acidente de carro. Com certeza. Desenvolver uma doença, deixar uma doença vir ao plano da manifestação. Então, o inconsciente vai dando avisos. Vem no sonho, aí você não escuta. Vem um ato falho, você não escuta. Vem uma questão mais grave, um acidente leve, você não percebe. Ou não tem nem como não perceber um acidente leve. Você não percebe o aviso contido ali. O que é para ajustar, digamos assim, o curso da manifestação. E você não ouve, de repente, uma doença ou um acidente fatal. Daí a importância de saber a ordem de leitura dos avisos do inconsciente.
Então, comecei, digamos assim, a minha carreira, né, de acesso ao inconsciente. Começaram as minhas vivências místicas e tudo, reconectando com os sonhos. Porque, como todas as pessoas, já tive conexão com eles, perdi durante um tempo, especialmente, no meu caso, e no de muita gente, eu tive muito terror noturno, muito pesadelo durante a infância. E eu lembro de um dia, eu ali no meu. Porque, né, minha mãe me ensinou a rezar e as coisas que eu devia fazer para não ter pesadelo. Né? Uma delas era rezar antes de dormir. E eu lembro que toda noite eu rezando ali para não ter pesadelo, e eu acredito que um dia, né, sempre eles vinham ali, de vez em quando. Eu lembro que um dia eu rezei para nunca mais ter pesadelo, porque eu falei, nunca, né, insight ali da criança. Pô, já que eu tenho que rezar toda noite, fiz uma reza bem forte, para nunca mais ter. E eu devo ter passado, assim, pelo menos uns 10 anos sem ter pesadelo. Acho que uns 15, se brincar. Eu lembro que teve uma fase da infância que estancou, os pesadelos voltaram, eu já estava lá no começo da juventude. Legal, né? Para mim, enquanto criança ali, que parei de ser atemorizado. Agora, olha o que acontece. Hoje em dia, olhando em retrospectiva, essa represamento que eu dei no meu inconsciente teve um custo alto. Dentre eles, eu posso citar, foi o nascimento dos meus sisos. Os meus sisos não nasceram. Um único nasceu, um nasceu 50%, um ficou soterrado, e um deles ficou num ângulo de 90 graus, né? Tinha que nascer subindo assim. Na radiografia ele estava assim, fruto da minha reza forte aquele dia. Eu não quero mais ter pesadelo. Ok, bloqueei aquele medo. Agora, bloqueei toda a manifestação do inconsciente. Por que eu falei do siso? Porque o siso ele tem a reflexologia da manifestação do nosso inconsciente. É uma das leituras corporais que existe. Esse texto tem na página da Vivência em Cura. Quem tiver interesse é só botar lá. Mapeamento dental. Cada dente tem um aspecto reflexológico. E o siso do inconsciente. Então, bloqueei a manifestação do inconsciente, os avisos. Foi bom para mim, naquela fase ali, porque era muito difícil para quem eu era naquele momento, a criança que eu era, lidar com a intensidade do que acontecia. Ganhei um tempo, foi muito bom. Mais tarde, depois de despertar, a gente desdobra quando eu for falar, eu cheguei num estado de conseguir voltar para dentro de pesadelos para falar, opa, vamos ver o que tem aí. E vamos integrar antes de ser pego de surpresa no dia a dia com o que está sendo dito. Então, avisos do inconsciente. Integrar e lidar com os sonhos para receber esses avisos da melhor forma possível. É um convite. Ok? Multiplicar a riqueza da manifestação da vida. Outro convite. Primeira coisa, então, é necessário sonhar. Óbvio. Porque se você não sonha, não tem como integrar os sonhos. Todos nós sonhamos. Agora, muitas pessoas falam assim, eu não sonho. Então, tem dois casos e a gente vai desdobrar. O mais comum é que a pessoa sonha, mas não lembra. Ok? O mais raro é que a pessoa sonha pouco, menos ou muito, muito pouco. Ok, acontece também. É saber o que está acontecendo. Porque tem um estado da manifestação sobre o qual assim, eu não domino muito, mas que, assim, é o da mente calma, tranquila, limpa e cristalina. Digamos assim, a mente iluminada. Tá? Mente iluminada é uma mente muito tranquila. Então, não sei exatamente como é que é os sonhos, mas por leituras e estudos aí dos iluminados, pode ser que você sonhe menos. Por quê? Porque a cabeça
está tranquila também durante o sono. Só que isso aí, né? A raridade da raridade da raridade. Que a gente sabe e conhece de nós aqui, dos 8 bilhões que estamos aqui, que a maioria está aí com a mente o dia inteiro, né? Não para. E também não para durante a noite. E o nível de percepção do inconsciente é tão baixo que a pessoa nem percebe que sonhou, não sabe que sonhou. Acorda e já acorda esquecida. Porque, como todos nós sabemos, o sonho é muito volátil. Você, às vezes, ali durante o processo de despertar, está lembrando deles, né? De repente você acorda. Você acordou. Nossa, hoje em dia que é fácil, né? Pegou o celular para olhar a hora, já ver se tem alguma mensagem, alguma coisa, abriu, apagou. Aí você até lembra, de repente, que teve um sonho, mas já não consegue mais reter. Então ele é muito volátil. A gente entende por essa volatilidade deles, por que tanta gente diz que não sonha. Na realidade, sonha, mas não lembra. Entende? Então a primeira coisa, sonhar. Para sonhar, ter um bom sono é um dos requisitos, óbvio, né? Me preparar para dormir. Então essa agitação mental que a gente tem hoje em dia, já vai para a cama, inclusive, com o celular, deita para ver, usa como instrumento para entrar no sono, observa a qualidade do que você está entrando em contato antes de dormir. Muitas pessoas têm uma qualidade de contato de agitação com as coisas antes de dormir. A pessoa assiste um telejornal, tem todo tipo de notícia estapafúrdia e vai dormir. E ou briga, ou tem um ambiente dentro de casa intranquilo, as pessoas gritando umas com as outras, e vai dormir. Então, assim, uma cabeça agitada, obviamente, vai dificultar o seu processo de ter sonhos, bons sonhos, lembrar e integrá-los. Então, preparar para dormir, trazer tranquilidade e botar o propósito. Ok, você vai ter 2 momentos de propósito. Se você é desses que não sonha, botar o propósito de se tranquilizar e se abrir para deixar os sonhos chegarem. Ok? E tem também, você pode recorrer a florais, né? Tem florais para trazer os sonhos à tona, né? Enfim, assim como a gente sabe que tem remédios que bloqueiam a manifestação dos sonhos. Tem remédios para depressão que muitas vezes trazem um nível de sedagem que a pessoa não sonha. Mas ok, consegue dormir. Para ela é bom. Às vezes ela estava com insônia. E aquilo já está associado, de repente, ao processo depressivo e tudo. Ou até remédios para dormir, que dá uma dopada na pessoa. Ok, ela dorme. Agora ela não acessa o plano astral, o plano dos sonhos. Aquilo fica prejudicado. 1 noite, 2 noites, 3 noites, ok. Então, ou realmente não tem, ou reduz muito. Isso num processo de médio e longo prazo pode ser catastrófico. Lembra que eu contei a minha própria história aí de rezar para nunca mais ter pesadelo e os desdobramentos. Então, assim, se a pessoa não deixa o estado natural de manifestação ocorrer, por dopagem de drogas lícitas ou ilícitas de qualquer natureza, vai acarretar num acúmulo, aquilo que a gente falou. O processo de equilíbrio do consciente e inconsciente não vai funcionar harmonicamente, vai redundar em manifestações mais contundentes, como a gente falou aí, acidentes, doenças, ou até morte precoce, né? Então, abrir-se para os sonhos, desejar ter os sonhos e criar o ambiente dentro
e fora de si, dentro da sua casa, do seu quarto, na sua noite, para o sono vir e que o sonho possa se manifestar tranquilamente. Primeira coisa, sonhar. A segunda coisa, lembrar. Ok. Essa primeira, embora tenha desdobrado muito, acho que para todo mundo que está ouvindo aqui, é mais fácil. Só para os casos mais graves que a pessoa realmente tem que olhar. Para quem está muito agitado aí na vida, diminuir a agitação. Segundo, lembrar. Luiz, como é que eu faço para lembrar o sonho? Eu sei que eu sonho, mas quando eu acordo já desapareceu. Primeira coisa, propósito. Propósito de querer lembrar e integrar os sonhos. A atenção concentra a energia. A intenção transmuta a energia. Se você não lembra dos sonhos, se você bota o propósito de começar a lembrar, é o primeiro passo. Na prática, a primeira coisa, assim, uma dica muito prática. Primeira coisa, providencia, se dê de presente. Compre um caderno para anotação dos seus próprios sonhos. Deixa do lado da cabeceira com a caneta ali. Quando acordar, o caderno está ali. Se for no meio da noite, se ver uma oportunidade, anota. O caderno, primeira dica, material forte. Segunda dica, acordou, conecta com a sensação que você está sentindo assim que acorda e puxa na memória quais as sensações que estavam vindo. Normalmente, quem tem dificuldade de lembrar dos sonhos, normalmente o processo de acordar também pode eventualmente ser muito pesado. Porque justamente é difícil voltar a trazer, é um negócio pesado. Então, ok. Lembra do peso, percebe o peso, isso já está dizendo algo. Agora, se não é o caso, acorda, pensa, vem cá, o que eu estava sentindo? Eu estava sonhando, mas eu não lembro o quê. O que eu estava sentindo? Agitação, tranquilidade, alegria, tristeza, medo, confusão. Lembra? Se você lembrar da sensação, a sensação ela é um portal para você lembrar da história. Porque, na realidade, o que mais importa no sonho não é a história, é a sensação. A gente vai ver isso daqui a pouco no aspecto da interpretação. Então, lembrar dos sonhos. Registra com um caderno, lembra da emoção, começa a anotar. A anotação vai te ajudar a trazer a lembrança. Um exercício que é interessante para você lembrar dos sonhos, porque isso a gente vai fazer normalmente de manhã. A maioria das pessoas, né, dorme à noite, acorda de manhã, vai lembrar. É o fortalecimento da memória retrospectiva. Então, assim, acabei de falar, na memória retrospectiva, ainda toda a memória retrospectiva é retrospectiva da forma como eu vou dizer aqui. Você já tem lá o seu caderninho, já está com o propósito, começou a se acalmar. À noite, quando você for dormir, passa na sua mente o seu dia de trás para frente. Como última coisa. Desligou, deu lá suas mensagens, você queria ver do celular, não sei o quê. Desliga tudo, deita e pensa. O que aconteceu? Estou deitado. Antes disso, estava aqui mexendo no celular. Antes disso, escovei os dentes. Antes disso, aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Passa o dia de trás para frente até chegar de manhã. Entendeu? Até a hora que você acordou. Esse exercício é interessantíssimo. Não precisa fazer para a vida inteira. Agora, se você colocar assim como propósito de fazer durante alguns dias, se o seu caso for mais difícil, até durante um mês, mas isso durante alguns dias, é interessantíssimo o que começa a acontecer. Porque facilmente, pelo menos foi fácil para mim,
e acredito que possa ser para muitas pessoas, uma vez que você começa com essa prática, quando você começa a repassar o dia de trás para frente, daqui a pouco, quando chega no despertar daquele dia, você lembra dos sonhos da noite anterior e do outro dia também. Já fiz isso dentro de retiro e, caramba, teve um retiro de 10 dias que eu fiz, que eu consegui acompanhar todos os sonhos de todos os dias, sem anotar, só mentalmente. Era um retiro que a gente não podia trabalhar com anotação e tudo. E foi interessantíssimo. É um estado especial, nem todo dia a gente está com essa disponibilidade toda, mas só para dizer da força e da profundidade que você pode atingir com essa prática. Então, você lembrando da memória da vigília, você treina, reforça o que eu denominei agora há pouco de memória retrospectiva, e quando você acorda, você vai ter mais chances de fazer a retrospecção. Então, normalmente, você lembra, né? Sente como é que você está acordando, lembra quais foram as sensações, a lembrança das sensações abre um portal para conectar a história, você normalmente vai lembrar do sonho mais recente, no primeiro momento. E depois você consegue também, com esse desenvolvimento da prática, você vai lembrando os outros sonhos da noite. Uma outra coisa interessante, que depois de ter feito essa prática, ocorreu comigo, e que está disponível para todos também. Durante a noite, em pequenos intervalos, depois que você está treinado, já fez todo o processo, já está há algum tempo trabalhando com a integração, muitas das vezes você consegue integrar o sonho no meio da noite. No meio da noite você dá aquela semi-despertada e fala, caramba, estou sonhando com isso. Aí você já consegue, pelo processo do treinamento, falar, isso é por causa disso, porque estava acontecendo isso, aquilo outro comigo esses dias, então esse sonho está dizendo isso por causa daquilo, aquilo outro. Dorme. Muitas vezes, eu até esqueço dessa integração, só que ela já foi feita. Como ela já foi feita, é um input do meu consciente no meu inconsciente. Eu não me preocupo em reter, eu só me preocupo em integrar. Uma vez estando integrado, eu já me dei de presente. Está integrado dentro de mim, aquilo vai voltar no meu estado de manifestação. Eu tenho a confiança disso porque eu vivo isso. Vejo isso acontecer. Vejo isso acontecer há muitos anos. É interessantíssimo. Então, primeiro, sonhar. Segundo, lembrar. Terceiro, interpretar, que é a concretização, na falta de um termo melhor adequado, da integração. Ou seja, o sonho é uma mensagem. Que mensagem é essa? Por que eu estou tendo esse sonho nesse momento de vida? Então, a interpretação dos sonhos costuma ser assim um assunto mais evidente quando se fala de sonhos. Todo mundo quer saber da interpretação. Tem, inclusive, livros de interpretação dos sonhos. Vamos lá. Primeiro aspecto da interpretação dos sonhos. Conhecer a pessoa do sonhador. Entende isso? Então, uma coisa é você integrar o seu próprio sonho. A outra que você pode fazer, que é um convite, toda vez que alguém compartilhar um sonho contigo, você interpretar o sonho do outro. Como terapeuta, isso é um material rico, né? Me chega várias das vezes. Hoje mesmo chegou. A pessoa teve uma sessão ontem comigo e hoje mandou uma mensagem falando, eu tive um sonho assim, assim, assado. O que você acha? Eu sempre acho muito bom quando as pessoas me trazem sonhos, né? Porque o exercício leva ao desenvolvimento das habilidades e a mestria. Então, se você quer interpretar sonhos, interprete. Comece pelos seus e se abra para ouvir os sonhos dos outros. Tem que conhecer a pessoa do sonhador. E os livros que trazem interpretações genéricas? Tem as linhagens, as teorias
de cada um, de quem escreveu, de quem faz, de quem acessa. O entendimento que eu compartilho é o seguinte: esses livros servem para nos desenvolvermos no aspecto dos símbolos, a semiologia, no aspecto de conhecer arquétipos. Entende? É muito complicado você generalizar a interpretação das coisas de uma forma em geral. Das coisas objetivas já é complicado. Imagina de coisas subjetivas e subjetivas da profundidade do sonho. Então, conhecer a pessoa do sonhador. 2, saber o que estava acontecendo com a pessoa do sonhador no dia do sonho. No dia e nos dias, naquele quadro, naquele cenário de vida, durante a ocorrência do sonho. É óbvio isso. Consegue captar e compreender? Por que esse sonho ocorreu a essa pessoa durante esse cenário de vida que estava ocorrendo a coisa XYZ com ela? Compreende? Senão você vai estar dando tiros no escuro. Então, conhecer a pessoa do sonhador. Se você não conhece, tem que perguntar, tem que saber, tem que aprofundar. Se você foi convidado para a interpretação. Se você vai interpretar o seu próprio sonho, conhecer a si próprio. Essa brincadeira, entre aspas, né? Essa brincadeira, entre aspas, é tão interessante, tão maravilhosa, que depois de vários anos interpretando sonhos, eu comecei a brincar de interpretar também os fatos da vida, os fatos da vigília. É um desenvolvimento do treinamento dessa habilidade da interpretação. Então, assim, tudo o que acontece na minha vida, na vida das pessoas próximas, amigas, dos clientes, trazem coisas, eu procuro ver. O que isso está querendo dizer? Então, por exemplo, um dia você sai para trabalhar, acabou a bateria do seu carro. O que isso quer dizer? Interpreta. Sim, a bateria é um aspecto da energia, né? É o que traz energia para o seu meio de locomoção. Então, a energia do seu meio de locomoção esgotou. A forma de interpretar. Acidentes, né? Acidente de carro. Toda vez que alguém tem um acidente de carro, alguém próximo, conhecido, o cliente traz, fala, vem cá, como é que foi o acidente? Foi assim, não, bateu de frente, bateu lateral, bateu atrás de mim, eu estava vindo. Eu ouço aquilo, trago a interpretação para a pessoa e falo, vem cá, acontece esse tipo de coisa assim assado na sua vida? No geral, as pessoas às vezes até se espantam assim, com a clareza como a mensagem veio, ela não conseguiu interpretar. Um exemplo que eu tenho disso de uma amiga que estava no engavetamento de carro, né? O carro bateu um atrás, outro bateu e ela foi engavetada. Vem cá, você costuma estar imprensada entre conflitos, né? Caramba, né? Conflito do pai com a mãe dela e ela se sentindo imprensada no meio dos dois. É um exemplo, entende? Não estou falando de você interpretar a vida para chegar na interpretação dos sonhos. Voltando, para interpretar o sonho, conhecer a pessoa do sonhador. Aí eu fiz essa digressão, porque para você conhecer a si próprio, interprete os fatos da sua vida, não apenas os sonhos. Então, a gente daqui a pouco vai entrar no aspecto dos símbolos do inconsciente, mas eu vou adiantar um. Por exemplo, água. Água é um elemento claramente associado no inconsciente coletivo e na manifestação do que somos e da existência aos sentimentos. Então, as manifestações de água dentro do sonho, como no cotidiano, elas estão trazendo mensagens ligadas às nossas relações com os sentimentos e com as emoções. Então, assim, uma pessoa está sonhando com água, é um aviso das emoções
né? Peraí que estão me trazendo um aviso aqui. Então, por exemplo, você sonha em estar sendo afogado, está coberto por emoções, né? Como é que é essa água? É água suja? Emoções sujas? São águas turvas? É no mar? É água limpa? Enfim. No dia a dia, sem ser no sonho, na vigília, você tem problema de infiltração na sua casa? Infiltração é do vizinho de cima? Foi um alagamento? Vê como é que está o seu estado emocional, a invasão emocional. Da onde veio a infiltração? Da onde veio o vazamento? Entende? Então, para interpretar, conhecer a pessoa do sonhador, saber o que ela estava passando aqueles dias e, muito importante, que eu vejo as pessoas negligenciarem isso na maior parte das vezes, saber qual sentimento o sonho startou, evocou. Qual foi a reação que tivemos ao sonho? Entende? Então, uma pessoa pode, por exemplo, sonhar com um dragão e falar para você: me ajuda aqui, eu sonhei com um dragão. E se você não perguntar o que ela sentiu, você pode partir do pressuposto que ela sonhou com um dragão e que foi um pesadelo, que foi muito difícil. Entende? E, de repente, para ela, foi magnífico, foi maravilhoso, porque ela sonhou que ela estava lá em cima do dragão, que ela dominou o dragão e que estava voando em cima dele. Ou mesmo voando, pode ter sido maravilhoso ou apavorante. Tem que saber o que foi que o sonho startou no campo emocional, para que você consiga interpretar. Então, ouça a história, veja o que a pessoa estava passando naqueles dias e saiba o que foi que ela sentiu. Ok? Então, a fluência com os arquétipos e os símbolos, o estudo do inconsciente coletivo, de todos os arquétipos, serve para você, na hora da interpretação, ter um vasto leque para poder fazer as associações. Sabendo que a interpretação dos sonhos não é uma ciência, é uma arte. E como todo oráculo e a interpretação dos sonhos pode funcionar como um oráculo, peraí que eu dei uma... Falando aqui, puxando tanta coisa do inconsciente, me deu esse ato falho. Estou associando o oráculo com a interpretação dos sonhos. Caramba! Que vácuo, hein? E é assim, essa entrega e com esse... Sim, estava falando que não é uma ciência, que é uma arte. Exatamente. Então, assim, o seu arcabouço, a sua arquitetura mental, o seu conhecimento com os símbolos, como na interpretação de qualquer oráculo, a sua fluência na interpretação vai servir para você aplicar, no caso específico, a interpretação. Entende? Então, igual eu falei, água, por exemplo, está associado ao nosso campo emocional. Arquétipos, só para entender mais o conceito, são estruturas, né? Do inconsciente coletivo que trazem mensagens padronizadas. Por exemplo, o arquétipo feminino ou da deusa feminina da riqueza. Em culturas diferentes, esse arquétipo existe, só que com as suas especificidades
daquela cultura. A gente tem, por exemplo, Oxum, que a cultura africana, né, que vem descendendo do candomblé, da umbanda, o feminino da riqueza, Oxum, nessa cultura. Mas se você pegar na cultura indiana, Lakshmi. Mas ok, cada um é de um jeito, tem a sua coisa, mas é a parte feminina da abundância, da riqueza. Entende essa questão? Tomar contato com os arquétipos para aumentar o seu poder de interpretação. Outra coisa muito importante na interpretação. Raramente, um sonho individualizado vai te trazer uma mensagem completa do seu inconsciente. A intensidade da emoção do sonho é importante para a interpretação. Sonhos mais intensos, obviamente, têm mensagens mais fortes. Então, assim, um sonho intenso, às vezes, ok, pode trazer uma mensagem completa. Um sonho muito intenso, aconteceu naquela semana, estava rolando isso na vida, eu entendo que foi isso. Agora, a interpretação mais profunda e completa dos sonhos é a sistematizada. E ela é feita a partir da interpretação de sonhos sequenciais. Então, sonhos que têm o mesmo tema. Então, são famosos, por exemplo, a pessoa que sonha que está correndo e não consegue afastar de quem está correndo atrás dele. Sonho que está voando. Eu mesmo tenho sonhos sequenciais de estar voando desde minha pré-adolescência até os 30 e tantos anos de idade, 40 e poucos anos, e eu consegui fazer uma interpretação do que os sonhos, de quando eu aparecia voando dentro dos sonhos, o que eles estavam dizendo para mim. Então, pode ser aspectos de como você lida com seus pais, de como está a sua força vital, enfim. Saber do sonho sequencial, especialmente se ele vem atravessando as fases da sua vida, o que você sentia em cada fase e o que está sendo mostrado, o que está sendo revelado. À medida em que você desenvolve essa mestria, você pode se dar o luxo de ter pesadelos que curam. Então, igual eu falei, eu passei por muitos terrores noturnos, fugi dos pesadelos, né? Assim, com todas as forças que eu tive em determinada época. Depois que entrei para as terapias, minhas vivências místicas, em momentos onde eu estava bem centrado na vida, consegui me dar o luxo de despertar, até pelo condicionamento que eu tinha desde a infância, quando os pesadelos começam, eu já tinha os botõezinhos prontos dentro de mim. Venho despertar, eu respirar fundo, me entregar para dentro do sono novamente, com o propósito de voltar para dentro do pesadelo, para interpretar a mensagem. Nossa, por que esse monstro, por que essa agitação está vindo aqui agora? O que ela tem para mim? Então, isso ficou particularmente forte depois que eu tive um pesadelo que redundou em uma cura. Eu teria que contar a história inteirinha, e pelo tempo que a gente tem hoje para essa live, vai ficar para um outro dia para fazer estudo de caso, quando a gente voltar ao sonho. Mas, basicamente, um dos mecanismos mais comuns que pode acontecer para o pesadelo que cura é o sonho, ou o pesadelo, no caso, conseguir te levar a um estado de estresse, ou de dificuldade, ou enfrentamento, que você não iria atrás daquilo na vigília, conscientemente. Entende? Só que você está precisando, já está procurando muitas das vezes. E aí pode vir aquela situação para, de repente, você lidar com ela e perceber que aquele monstro já não te assusta mais. Que você já tem a capacidade de sair do outro lado com ele. Esses são os aspectos assim, principais. Para concluir, o nosso tempo também está findando, eu vou trazer 3 pérolazinhas rápidas
que cada uma delas merece uma live em especial. Uma, jejum de sono. A gente falou que é necessário sonhar. Um dos exercícios que você pode fazer é praticar jejum de sono. Uma coisa que é legal, assim, uma noite por mês, de preferência na lua cheia, você pode praticar jejum de sono. Ou passar a noite inteira sem dormir, ou dormir muito pouco. Porque aí é um contrário, né? Você vai segurar o sono, isso também vai propiciar, facilitar a ocorrência de estados alterados de consciência e a fluência com o sonho, do sono, da vigília. Para fechar a parte do jejum de sono, só para dar uma dica. Uma noite sem dormir, beleza. Você correu uma maratona. Para você passar 2 noites, senão você morre no meio do caminho. 3 noites seguidas sem dormir, sem ter se preparado para isso, com certeza está surtado. Né? É por isso que o pós-parto é difícil. O pós-parto é difícil, surta, né? Surta. Tem um filme maravilhoso que mexe com o inconsciente coletivo, tem várias histórias e estudos, enfim, envolvendo esse filme, que é o nome do filme? Fugiu agora com o Brad Pitt e aquele outro cara. Clube da Luta. O filme começa com um cara que passou um mês sem dormir. Muito bom. Outra coisa. Quanto tempo ainda temos aí? 9 minutos. Ótimo, vai dar certinho. Sonhos lúcidos. Uau! Adoro. Lúcidos são o filé da integração dos sonhos. Sonho lúcido é aquele dentro do qual você tem a consciência de estar sonhando. Isso se desdobra em 2 eixos que são distintos e que podem se associar, mas que não necessariamente um está implicado no outro. Primeiro, é o grau de consciência com o qual você sabe que está sonhando. Às vezes você desconfia que está sonhando. E às vezes você acha. E às vezes você sabe, e sabe com convicção. Você fala assim, eu estou sonhando. E tem certeza daquilo. Isso pode chegar a 100%. O outro é a capacidade de intervir no conteúdo do sonho. E aí começa o show da vida, o show do poder de aproveitamento dos sonhos. Então, na maioria das vezes, quando as pessoas... Inclusive tem comunidades, na época do Orkut tinha muitas comunidades, hoje em dia outras aí na rede, com certeza. Tem um filme que é um clássico a esse propósito, que se chama Waking Life. Filme maravilhoso. Sonho lúcido. Então, na maioria das vezes, as pessoas utilizam assim, os sonhos lúcidos para se divertir. Então, para voar, para quebrar leis físicas, para fazer sexo de tudo que é tipo, tudo que é jeito, porque aí não só as questões físicas, como doenças, como geração de filhos, fazer por diversão. A gente, né, como terapeutas ligados aí aos aspectos do desenvolvimento da consciência, da evolução, do despertar, a gente usa o sonho lúcido como ferramenta de cura e expansão. Então, por exemplo, uma vez dominando essa habilidade, você pode trazer o sonho lúcido e desenvolver uma habilidade que você quer desenvolver na vida real, aí, né, na vida da vigília, e que você não tem. Por exemplo, às vezes, você não sabe dizer não para as pessoas. E aí, no sonho lúcido, você diz não. Começa a dizer não para esse, para aquele. Você não é firme e quer desenvolver firmeza. Tem uma doença e sonha e sente e vê a doença curada dentro do sonho. É um portal que começa a se abrir e trazer força para que você sinta aquilo na vigília.
da manifestação. É uma delícia. Tem técnicas, não vai dar tempo de falar agora, para você ter sonho lúcido, conseguir desenvolver o sonho lúcido. Pode fazer uma live só sobre sonhos lúcidos. Dá uma live sobre sonhos lúcidos, mais para frente a gente vai fazer. A gente abre uma enquete aí, a galera responde. Maravilha. E o sonho compartilhado. O sonho compartilhado é uma... deixar assim, só uma pérolazinha no ar, uma sementezinha para brotar, que é duas pessoas ou mais compartilharem o mesmo sonho. Tem um filme que é um clássico maravilhoso, salvo engano ele é de 2010, que é A Origem, em inglês The Inception, a inserção, falando sobre os sonhos lúcidos e trazendo um outro aspecto também que é maravilhoso, que é o sonho dentro do sonho. Acho que tem questão de 1 mês para 1 mês e meio, alguma coisa assim, 2, sei lá. Eu tive a sensação, né, e uma vivência de um sonho dentro do sonho. Maravilhoso também. Então, o sonho compartilhado, além de qualquer questão assim da paranormalidade ou de, às vezes, viagem, que a gente, né? A gente já viaja aqui no mundo da terceira dimensão, que é o objetivo. No mundo subjetivo, então, a galera viaja geral. Então, às vezes a pessoa acha que compartilhou o sonho, ou isso, aquilo, e na realidade só viajou na maionese, né? Mas ocorre. Se a gente vê pessoas em lugares distintos, sonhando, tendo mensagens, né? A gente nem falou desse aspecto aí dos sonhos. Ele pode ser uma mensagem, que ele pode ser um prelúdio, enfim, é só um descarrego a mais do mesmo do que já houve naquele dia, naquela semana. Tem esses vários aspectos que também dá uma live em separado. Agora, o aspecto mais delicioso de se pensar no sonho compartilhado nos remete à Maia, que nós falamos, na ilusão desse mundo. Esse mundo é um sonho compartilhado, porque é uma dança ao mesmo tempo individual, uma dança dentro também, né? O sonho da gravidade a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Entende isso? Estamos compartilhando o sonho da transição planetária, da evolução social, do aspecto tecnológico nunca visto até então. É isso, meus amigos. Agradecemos a audiência de todos. A gente vai estar sempre disponível aí nos canais do Festas que Curam, para o contato. E vem um dia sonhar com a gente. Quando quiser, festasquecuram.com.br, ver quando serão os nossos próximos eventos. E uma das coisas que a gente faz nas imersões, nos festivais terapêuticos, é a integração dos sonhos. Gratidão. Quem quiser, acho que pode pedir para quem quiser deixar um comentário, alguma coisa. Né? Porque ele fica ali só gravado na timeline, então pode ir lá e comentar também, assistir depois e deixar as perguntas. De